Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, nos cubra com teu sangue. Senhor, nessa manhã estamos debaixo da unção do teu Espírito, Senhor. Que o Senhor tenha liberdade para falar, para nos tocar, para nos instruir. Senhor Jesus, alimenta-nos com a tua palavra, Senhor. Cura-nos com a tua presença. Senhor Jesus, precisamos de ti essa manhã. Esteja com cada um de nós aqui, neste momento, em nome de Jesus, amém. Ok, Senhor Jesus, amém, irmãos. Hoje nós vamos, então, continuar nosso estudo de harmonização dos evangelhos, né? Nós estamos caminhando pelos 4 evangelhos e buscando nesse passeio, né, a orientação do Senhor nas experiências com o próprio Senhor como homem aqui na terra. E isso tem nos ajudado bastante, porque o Senhor é o nosso modelo, né? O Senhor é tudo para nós. Ele é a fonte, Ele é o meio, Ele é o suprimento, Ele é tudo que nós precisamos. E no que diz respeito à sua vida humana, Ele também é modelo para nós. E nós temos aprendido muito com as atitudes do Senhor no seu andar sobre esta terra. E nós chegamos no momento aqui, na semana passada, o Diniz abordou alguma coisa sobre o chamamento dos apóstolos, dos discípulos, não é? E na sequência dos eventos, tá? Nós vemos logo após esse chamamento, pelo menos dos 4 primeiros apóstolos, nós vemos uma sequência de ações do Senhor na região onde Ele estava pregando, e que chamou a atenção o fato de todos esses eventos estarem ligados à cura. Isso é um ponto que chamou bastante atenção nosso, e vamos buscar entender um pouco mais o que acontece, por que o Senhor agiu dessa maneira, por que aconteceu esses eventos dentro do contexto do plano eterno de Deus, dentro do contexto daquilo que o Senhor veio para fazer na terra. Então, os textos que nós temos como referência hoje, eles estão em Marcos, Lucas e Mateus. O texto de Marcos 1, 21 a 39 e 2, de 1 a 12. O texto de Marcos, ele está bem na sequência de como as coisas aconteceram. Depois o texto de Lucas é 4, 31 a 44, 5, de 16 a 26. E Mateus já está um pouco mais esparramado. Ele aparece os eventos, mas não na mesma ordem que aparece em Marcos. É Mateus 8, de 14 a 17, 4 de 23 a 25, 8 de 2 a 4 e 9 de 1 a 8. Então ele está um pouco fora da ordem no que diz respeito à cronologia de Marcos, né? Mas o que nós vemos nesses textos todos? Eles são textos paralelos, falam sobre as mesmas coisas, e esses textos falam sobre a cura de um endemoniado, a cura da sogra de Pedro. Ele faz o relato de outras curas diversas e gerais. Ele fala da cura de um leproso e fala da cura de um paralítico. Tudo dentro dessa sequência. E isso, irmãos, tem que ter algum significado, né? O Senhor não fazia nada por acaso. O Senhor, Ele é soberano nas atitudes dEle, soberano no agir dEle nessa terra. Então nós vamos dar uma analisada bem rápida, irmãos, nesses episódios específicos, tá? Então o primeiro episódio de Marcos, se a gente acompanhar em Marcos, acho que vai ficar mais fácil, porque ele vai na sequência, então está bem facinho aqui, tá? Marcos de 21 a 28, ele fala da cura de um endemoniado, né? A gente vê aqui, você vai ver no versículo 23, que ele vai falar que apareceu um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou para o Senhor: o que você quer conosco, Jesus de Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é,
é o Santo de Deus. Então aqui a gente vê uma cena bastante forte, irmãos, porque aqui tem um endemoniado. Então quem está falando aqui não é a pessoa, mas é o espírito maligno. E falou para o Senhor: o que é que eu tenho com você? O que é que você veio fazer aqui? O que eu tenho com você, Jesus de Nazareno? Você veio para nos destruir? E essa palavra destruir, irmãos, é uma palavra muito forte, que ela significa destruir totalmente, aniquilar, tirar da face da terra, destruir permanentemente. Esse é o sentido dessa palavra, é apolimi. Esse apô, ele tem um sentido de reforço sobre a destruição, é uma destruição realmente total. Então você sabe, irmãos, você percebe que os demônios sabem o fim deles. Você já veio aqui nos destruir antecipadamente, porque ainda não era o horário, não era o momento, e eles declaram: nós sabemos muito bem quem você é o Santo de Deus. E o Senhor o repreende para que ele não diga isso, porque não é um demônio que vai proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas são os homens. Então ele repreende para que ele se cale e não fale mais isso. E nós olhamos, se vocês forem olhar o Evangelho de Marcos, você vai ter muitas situações parecidas como essa, com demônios reconhecendo e bradando que ele é o filho de Davi, que ele é o Filho de Deus, e o Senhor manda eles calarem, porque a proclamação do Evangelho foi dado aos homens. Então nós devemos proclamar que o Senhor, ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Deus. Então o Senhor o repreende e ele sai dessa pessoa. Então aqui nós vemos esse primeiro evento, que é uma pessoa que está sob o domínio maligno, e ele se torna totalmente subjugada pelo mal. E o que a gente vê aqui é que o mal fala por ele. Então, na nossa experiência, trazendo isso na prática, irmãos, essa é uma situação extrema, onde pessoas, nós vamos trazendo agora as figuras do que representam essas situações, São pessoas tomadas, dominadas pela malignidade. Talvez haja muitas pessoas que não estejam endemoniadas ou possessas, que tenham manifestações extravagantes, exageradas do demônio, mas a ação delas, a atitude dessas pessoas, o agir dessas pessoas, o pensamento dessas pessoas são malignos. E o que essas pessoas falam, essas pessoas agem, a ação delas, elas refletem aquilo pela qual elas estão sob o domínio. Então é uma situação em que há um domínio, um subjulgar da pessoa humana pelas forças malignas, pelo sentimento, pela possessão do mal. Irmãos, isso a gente consegue perceber. Muitas vezes a gente fala assim: como tem gente ruim nesse mundo, Então a gente vê que pessoas são maldosas. Por quê, irmãos? Elas estão possessas, elas estão dominadas pela malignidade. E o Senhor Jesus vem e expulsa esse demônio. Irmãos, só ressaltando esse aspecto, irmão, que é interessante que a Bíblia trata este tratamento a essa situação como cura. É interessante isso, irmãos, porque ele entra na categoria de ser curados, porque é uma deformidade, é uma anormalidade. Quando a gente vai pensar em termos de enfermidades e doenças, a doença nada mais é do que uma anormalidade, daquilo que é saudável. A gente fala assim: todos nós temos algum tipo de enfermidade, irmão. Estou vendo aqui quanta gente de óculos aqui, não é? Olha lá, somos enfermos, nossos olhos estão enfermos, eles não estão normais. Quantos aqui tomam remédio para pressão? Quantos aqui tomam remédio para diabetes, irmãos? Você vê, nós convivemos com as enfermidades, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso, Então o Senhor, quando Ele está curando, Ele está trazendo essa questão da vida, a vida de Deus para dentro de nós. Então nesse primeiro momento, irmãos, o que a gente percebe
esse aspecto da enfermidade como realmente essa disfunção daquilo pela qual nós fomos programados e criados. Não era para ser assim. Então essa primeira cura, ela é extrema, é onde a pessoa, e nós vamos agora personificar essas pessoas, né? São situações e pessoas que realmente se deixam ser controladas pela malignidade e assumem a malignidade. Tem pessoas que realmente são assim, tá? Nós não conseguimos entender como alguém pode chegar a uma situação dessa, mas nós sabemos que existe e elas estão por aí e não são poucas, tá? E para isso o Senhor precisa realmente expulsar, né, da vida das pessoas esse ente que domina a vida dessas pessoas. Bom, o segundo episódio que ele vai relatar aqui é a questão da cura da sogra de Pedro, tá? Ela estava com febre, e segundo o relato de Lucas, estava com uma febre muito alta, né? Tudo, irmãos, na Bíblia ela tem o significado, né? Nós também às vezes temos febre, nosso corpo aquece, né? Mas nós também temos figurativamente a figura da febre, no sentido de poder significar um desejo ardente sobre alguma coisa, né? A febre de algum tipo de jogo, ou febre por um tipo de celular, ou a febre por um filme na TV que todo mundo quer assistir. Então todo mundo fica febril, fica desejando ardentemente alguma coisa. Então, nesse sentido, figurativamente, a febre tem esse significado de um desejo ardente de alguma coisa. E quando, irmãos, nós temos o desejo ardente por alguma coisa que não é o Senhor, né? Porque para o Senhor, a Bíblia fala que nós devemos ser fervorosos no Espírito, né? Se é para ferver, que seja pelo Senhor, né? Fervorosos em espírito. Mas o que acontece é que muitas vezes nós somos febris para muitas outras coisas que não o Senhor. O que acontece é que quando nós estamos nessa condição, né, de que a nossa mente está agitada, desejando outras coisas que não o Senhor, isso nos torna incapazes de servir ao Senhor. O que aconteceu aqui nesse exemplo, que ela estava prostrada, e aí o Senhor Jesus veio, tomou ela pela mão. Então aí nós vemos o Senhor se aproximando, reclinando sobre ela. Mateus e Marcos falam de tomar pela mão, e Marcos fala do Senhor ajudando ela a se levantar, e em Lucas fala de repreendendo a febre. Ok? Então, aqui nós vemos uma outra situação que nós podemos estar classificados como alguém que está febril por alguma coisa, está desejando ardentemente coisas que não são o Senhor. E a lição que nós tiramos disso é que quando nós estamos nessa busca, nós nos tornamos inaptos para servir ao Senhor. Porque quando o Senhor cura a sogra de Pedro, o que acontece? Imediatamente ela passa a servi-lo. Então essa nossa distração por coisas que não são o Senhor nos incapacita de servir ao Senhor. Amém? Na sequência ele fala de muitas outras curas. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Então você vê novamente que as duas coisas andam juntas, né? Os enfermos e os endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, e também expeliu muitos demônios, não lhes permitisse que falasse, pois sabiam quem ele era. Novamente, a referência sobre a proclamação de quem Jesus não é por eles que vai ser feito, é por nós, né? Então aqui a gente vê as pessoas indo até o Senhor para serem curadas, para serem os endemoniados serem libertos, né? E receberem essa cura do Senhor. Então você percebe que muita gente ia para o Senhor, e muita gente, irmãos, muita gente ia para o Senhor
só por causa disso. Porque aí você vê, fala que a fama do Senhor se espalhou e as multidões se chegavam até ele, e ele teve que ficar até escondido depois por causa disso, porque houve muita publicidade. Muitas vezes o Senhor fazia alguma coisa e falava assim, ó, vai e fala lá acho que no caso do leproso, vai e reporta isso para o sacerdote, né, oferece o sacrifício relativo a essa cura, né, para que o Senhor seja glorificado. E ele, em vez de ir para o sacerdote, foi falar para todo mundo, né? Então o Senhor se tornou, as pessoas começaram a buscar o Senhor por causa da cura e não por causa da pessoa do Senhor. Mas de qualquer maneira, irmãos, o Senhor curava todos os que chegavam até Ele, sem distinção, né? Então nós vemos várias curas acontecendo, né, das pessoas indo até Ele. Depois, na sequência, há um registro da cura de um leproso. Leproso, irmãos, nós sabemos na Bíblia, o leproso, ele era estigmatizado, porque ele tinha que ser separado da comunidade. Ele não podia estar junto com eles. Ele tinha depósitos de leprosos, porque eles não podiam estar juntos. Por quê? Porque a lepra era algo altamente contagiosa, né? E ela tinha essa conotação pesada de resultado do pecado, né? Vocês se lembram quando Miriam, ela se rebelou contra Moisés, né? Ela ficou leprosa, como resultado da desobediência e da rebelião. Então, irmãos, assim, tudo na Bíblia ela tem o sentido prático e o sentido figurado, tá? Então nós estamos tratando aqui, obviamente, das questões figurativas, né? Nós estamos fazendo aplicações espirituais dessas situações que eram reais, práticas. Era um leproso, mas nós fazemos uma aplicação espiritual disso, né? A lepra, ela representa o pecador típico. Ele está contaminado, né? E quando nós estamos contaminados pelo pecado, nós nos afastamos de Deus. Há uma barreira que nos separa de Deus. O pecado, a contaminação, quando nós estamos na sujeira, nós estamos sujos, e a Bíblia trata o leproso como imundo, é como se ele estivesse na lama. Ele não podia se achegar até Deus. Então esse é o resultado da vida pecaminosa, quando nós estamos mesclados, misturados, envolvidos pelo pecado, nós nos tornamos contaminados, e com isso é como se nós fôssemos leprosos, e isso nos afasta de Deus e muitas vezes da comunidade. Isso é verdade ou não é? É verdade, irmãos. Então, a lepra era muito mais grave do que a questão da febre, né? A gente consegue perceber isso, né? Então, o Senhor, Ele vem para curar esse leproso. Então, nós estamos vendo aqui vários graus de enfermidades, várias situações que se aplicam de maneira figurativa na nossa vida, mas para todas essas situações, irmãos, nós vemos que o Senhor, Ele vem para curar. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, que o Senhor, Ele está presente com a sua cura. Então nós vemos que a maioria dessas situações, essas pessoas vieram, né, para o Senhor buscando a cura. O leproso falou: se quiseres, pode purificar-me. Então o leproso, ele não queria ficar naquela condição. E espiritualmente falando também, irmãos, nós podemos buscar a presença do Senhor. Senhor, o Senhor pode me limpar. O Senhor estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo, fica limpo. Não é maravilhoso, irmãos? O Senhor, Ele tem compaixão do homem.
Isso mostra claramente, irmãos, o Senhor não tem comunhão com o pecado. A santidade de Deus é algo que não se toca, né? Nós estamos estudando Levíticos no sábado e nós vimos essa questão, né? A santidade de Deus, ela continua exatamente a mesma. Não pode chegar na presença de Deus, mas quando você se chega na presença de Deus através do sangue que foi derramado, que representa lá o sangue do holocausto derramado no propiciatório, né? Aí nós podemos ter comunhão com Deus, né? Foi aberto o véu que separava-nos de Deus pelo vivo e novo caminho que é a sua carne, e o Senhor morreu por nós para que nós tivéssemos acesso. E aquele sangue era aspergido no propiciatório. O propiciatório tem esse nome porque nós nos tornamos propícios a Deus, né? Nós nos tornamos aceitáveis porque o Senhor não olha para nós, mas Ele olha para o sangue que foi aplicado sobre nós. Então, se nós nos achegarmos ao Senhor, falei: Senhor, o Senhor pode me purificar? Eu falei: eu quero. Então, a esperança, irmãos, para as situações, é óbvio que exige arrependimento, exige mudança de situação, porque o Senhor, quando falou para a mulher que foi pega em adultério, falou: nem eu te condeno, vá e não peques mais. Então o Senhor, Ele nos instrui também a um caminho que possa ser mantido, né, no nosso caminhar. Então aí nós vemos essa questão do leproso, o Senhor curando o leproso, e depois nós vemos na sequência a cura de um paralítico, né? A cura de paralítico, né? Então o paralítico, você vê que a situação do paralítico ali, ela estava, o Senhor tratou aquilo, falou assim: os teus pecados estão perdoados. O cara foi lá porque ele não estava andando, e o Senhor falou: os seus pecados estão perdoados. Isso criou uma confusão, né? Porque os fariseus estavam lá, falaram assim: mas como é que você pode perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Falei: por você saber que eu sou o Filho do Homem, né? Então, qual que é mais fácil? É dizer teus pecados estão perdoados ou curar o fulano? Falei: mais fácil dizer. Ele falou: para provar que eu posso perdoar o pecado, levanta e vai para a tua casa, né? Irmãos, nós não podemos dizer que a causa da paralisia dele, neste caso, foi o pecado, tá? Porque de qualquer maneira o perdão precisa haver em toda e qualquer situação. Mas figurativamente o Senhor certamente estava usando essa figura para mostrar que o pecado paralisa, que o pecado nos deixa imóveis, né? Em todas e qualquer situação, mesmo na febre, está de cama, está prostrado, não serve. O paralítico, ele não anda, não se movimenta. Ele teve que ser arrastado pelos amigos dele, abrir o telhado, descer, deu um trabalhão danado para chegar até o Senhor, para que o Senhor pudesse alcançar, tocar realmente no ponto onde precisava ser tratado. Mas o Senhor tratou, ele levantou o leito e foi embora. Então, novamente, irmãos, a esperança para todas as situações, mas exige realmente uma disposição de ir até aquele que realmente pode nos curar, né? Então o Senhor, quando Ele nos perdoa, Ele restaura, né, os nossos movimentos. Então todas essas figuras, irmãos, elas são figuras para nos ajudar a entender a nossa condição caída. Às vezes estamos numa situação, ou beirando a uma situação, mas que nós temos como recorrer ao Senhor, tá certo? Bom, nós vemos, irmãos, que a Bíblia relata muitas outras curas, né? Tem a cura do criado do centurião, que o Senhor me falou, só com uma palavra o Senhor falou, eu creio que a distância, o criado já estaria, a fé do centurião foi elogiada pelo Senhor, né? Nós vemos a questão da mulher que tinha fluxo de sangue, 12 anos, que tocou na veste do Senhor, saiu
poder do Senhor e a curou. Tem cura dos 2 cegos, lá em Mateus 9. Irmãos, a Bíblia está repleta. Se você começar a olhar os aspectos da cura da obra do Senhor, você vai ver que Ele passava a maior parte do tempo curando. Por quê? Porque nós estamos doentes, irmãos. A humanidade está doente. A humanidade, ela está enferma, né? A Bíblia fala, né, de todas essas curas, né, em todos esses... Amém. Tem um ruído aí fora. Amém. O Senhor fala de todas essas... Ele faz todas essas curas em várias situações completamente diferentes, mas o Senhor, de alguma maneira, está alcançando a necessidade de cada uma dessas pessoas. Ele vai alcançando pessoalmente, particularmente, cada situação Ele alcança e traz alívio. Isso é consolo para nós, né? Porque cada um de nós sabe em que situação nós estamos, né? A Bíblia fala, irmãos, essa questão de... Só um parênteses aqui, né? A questão da categoria de espíritos imundos e categoria de cura, tudo na mesma coisa, mostrando que as questões espirituais, que são mais importantes com relação à possessão, irmãos, é uma coisa extrema, né? Ainda assim o Senhor oferece a possibilidade dessa cura. Nós vemos o Senhor falando, irmãos, por exemplo, daquelas em Mateus 8, quando fala de algumas mulheres que seguiam o Senhor e ajudavam eles, o Senhor, de maneira, sustentando financeiramente. Ele fala assim, de algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades, e ele descreve entre elas Maria Madalena. A palavra curada ali, curada é a mesma palavra da raiz grega terapeio, que é a terapia. Então é cura, irmãos. Em todos os sentidos o Senhor está curando. No sentido espiritual, no sentido físico, em todos os sentidos o Senhor, Ele traz para nós esse conceito de corrigir, de trazer a normalidade, trazer aquilo que era desde o princípio. Então, irmãos, vamos tentar construir rapidamente um pensamento em cima desse texto, tá? Então vamos ler Mateus 4, 23 e 24. É justamente depois da vocação dos discípulos, né? Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e eles os curou. Então esse versículo, ele é muito importante, porque ele relata aqui o início do ministério do Senhor. O que o Senhor fazia? Ele percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas. A sinagoga era a primeira colocada aqui, porque o evangelho veio primeiro para os judeus e depois para os gentios, não é? Mas aí ele continua pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças. Então, irmãos, num certo sentido, o Senhor veio para duas coisas: pregar o evangelho e curar. Essa é a comissão do Senhor: pregar o evangelho e curar. Está claro, irmãos? Então, quando a gente vê esse contexto das coisas que o Senhor faz, você começa a entender que realmente era isso que o Senhor fazia. Se a gente caminhar aqui, irmãos, na Bíblia aqui, a partir daí, capítulo 5 de Mateus, começa o Sermão do Monte. E nós sabemos que o Senhor começou a ensinar as coisas concernentes ao reino. Nós costumamos dizer que o Sermão do Monte, ele traz para nós a constituição do reino dos céus. Como é formado o reino dos céus? O que rege
os parâmetros que regem o reino, porque quando a gente fala assim, quando a gente lê, a gente fala assim a respeito do homicídio, do adultério, do juramento, a gente vê que todos esses aspectos, esse tratamento a respeito desses temas, o que era no Velho Testamento, ele se elevou. Irmão, se era difícil cumprir no Velho Testamento, no Novo é muito mais. Mas aí é que está, porque aí o Senhor, ele vem como a graça, aquele que ele se torna para nós aquele que pode tornar real todas essas coisas. Então nós somos introduzidos dentro da esfera do reino. Então todo esse capítulo 5, 6, 7, ele vai falar sobre a questão do reino. Então o que o Senhor veio fazer aqui na terra? Pregar esse evangelho do reino e curar. A hora que termina aqui o Sermão do Monte, 7, 28 e 29, é o fim do Sermão do Monte, ok? Capítulo 8, o que fala o capítulo 8? A cura de um leproso. Então a gente vê, irmãos, que o Senhor ele é fiel à palavra. Ele prega o evangelho do reino, e aí capítulo 8 você vai ver a cura de um leproso, depois a cura do criado do centurião, depois a cura da sogra aparece aqui, muitas outras curas, a cura de 2 endemoniados gadarenos, a cura de um paralítico em Cafarnaum, ok? A cura de uma mulher enferma, a cura de 2 cegos. Então dali para frente, o que nós vemos o Senhor fazendo? Curando. Então o Senhor dá a base para nós, dá para nós, que esse evangelho do reino, na qual nós somos introduzidos para viver uma nova realidade. E aí, irmãos, porque nós vivemos essa nova realidade, nós obtemos a cura. Percebe, irmãos, como o Senhor é equilibrado, né? As pessoas buscavam o Senhor exclusivamente por causa da cura. Mas nós precisamos entender que não precisamos desse contrapeso. Nós precisamos do conteúdo do evangelho do reino para nós sermos curados. Então o Senhor traz junto com o evangelho, que é a boa nova, que é o próprio Cristo sendo dispensado para nós, né? O nosso acesso com intrepidez na presença de Deus, para que nós possamos receber de Deus a restauração de todas as coisas, restauração de todo o nosso ser. E nós entendemos aqui restauração como cura, né? São sinônimos, irmão. O Senhor está restaurando a nossa vida, né? Então nós conseguimos entender, irmãos, que olhando para a nossa experiência, todos nós estamos doentes. Todos nós, em um grau maior ou um grau menor, nós estamos enfermos, né? Em vários sentidos, né? Então, por exemplo, no nosso corpo, tá? Nosso corpo, nós lutamos diariamente contra a sua degradação. É verdade ou não é? Todo dia, irmãos. Nós, brinquei, né? É o óculos que nós precisamos, que nós não precisávamos, é uma dorzinha aqui, meu ombro, né mineiro? Meu ombro já não funciona tão bem, né? A pressão alta, as doenças crônicas, as doenças terminais, irmãos. Quanta gente morrendo por causa da saúde, por causa das doenças, a pandemia, né? Então, a morte é uma coisa inerente a esta vida. Era para ser assim? Não era. Não era para ser assim. Então, como nós vivemos nessa vida, nós achamos que isso é natural. Então a gente fala assim, a única coisa certa nessa vida é a morte, né? A única coisa certa é a morte. Mas não é também, irmãos. Para nós não é mais. Não é mais.
Mas nós ainda vivemos nesse corpo. Então nós sofremos as consequências de nós vivermos essa vida hoje. Então nós buscamos, né, nos manter saudáveis com relação ao nosso corpo, fazemos exercício, alimentação, mudamos hábitos, tomamos medicamentos, fazemos qualquer coisa, irmãos, para a gente esticar a nossa vida o máximo possível. De um modo geral, todos são assim? Todos nós somos, nós queremos, né? Mas nós sabemos que é uma luta em glória, né? Nós realmente, cada dia estamos envelhecendo e nossas células vão morrendo e o tempo está passando. Então, essa questão precisa ser considerada diante do Senhor, porque o Senhor fala, no tempo que se chama hoje, nós precisamos fazer alguma coisa a respeito. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, irmãos. Nós não sabemos. O Senhor pode nos surpreender. Semana passada tivemos notícia de um colega nosso que em uma semana descobriu um câncer, semana seguinte estava morto, irmão. Ninguém está preparado para isso. Então nós sabemos que nós sofremos com isso, né? Isso porque um dia a morte entrou no homem. Então nós sofremos essa consequência. Então, com relação ao nosso corpo, irmãos, nós sabemos, né, nós lutamos contra tudo, mas nós sabemos que ele está envelhecendo e que as fragilidades elas aparecem. E com relação à nossa alma, irmãos, né, nossa alma, que é intangível, né, o corpo ela está aqui, você olha, você faz exame, vai lá no médico, consegue diagnosticar um monte de coisa, mas a alma é mais complicado, né? Quantas almas não foram feridas, né? Machucados, muitos na infância, casos de abuso, né? Na adolescência, abuso, bullying, né? Na vida adulta, questão de conflitos, decepção com parente, com parceiro. Quantas coisas acontecem na vida das pessoas que machucam, marcam, e muitas vezes de maneira tão profunda que altera o resto da sua vida. Irmãos, isso é muito mais comum do que nós podemos imaginar. Pessoas com alma ferida, machucada, magoada, em maior ou menor grau. Em certo sentido, irmãos, todos nós temos essa experiência. Então sempre, irmãos, nós estamos necessitando de um cuidado do Senhor, de uma cura. Vocês se identificam com essa situação, não? Com certeza, não, eu me identifico. Se a gente for analisar a nossa vida, tanto na questão física quanto na questão psicológica da nossa alma, mas, irmãos, deixa eu encorajar vocês, tá, irmãos? Encorajar, porque o Senhor, Ele veio aqui para pregar o Evangelho e para curar. Isso está valendo ainda? Está valendo ou não está? Está valendo, irmãos. Claro que está valendo. Salmos 147:3 diz: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata as feridas deles. O Senhor cuida de nós, irmãos. Eu quero frisar aqui a palavra coração quebrantado, né? Porque por um lado, nosso coração já está machucado, de alguma forma, mas também nosso coração precisa estar quebrantado diante do Senhor. Significa o quê? Nós reconhecermos que nós precisamos buscar a vida no próprio Senhor. E quando nós nos achegamos a Ele, irmão, você crê na palavra, irmãos? Você crê na palavra? Crê na Bíblia? Então a Bíblia está dizendo aqui que Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Isaías 61:1 diz: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e enviou-me para curar os quebrantados de coração, e proclamar aos cativos, libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados. O que nós falamos, irmãos? Que o Senhor Ele veio para pregar o Evangelho
e curar. E o curar é restaurar e libertar. Então, o Isaías já estava previsto, né, que o Senhor ungiu para pregar as boas novas e curar os quebrantados do coração. Então, esse evangelho veio para nos curar. Nós precisamos de cura, irmãos. A cura não é para fulano ou ciclano, é também, mas ela é para você. O Senhor, Ele quer curar você. Por isso Ele nos deu o seu evangelho, Ele pregou esse evangelho, nós recebemos esse evangelho, ele foi introduzido na nossa vida e ele está aí para que ele seja usado para a nossa cura. Salmo 19:7 diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, irmãos. Nós estamos falando de cura. E aí nós estamos vendo aqui que o caminho da restauração da nossa vida, do nosso ser, ela passa por aquilo que o Senhor fala para nós. A lei do Senhor é perfeita. A lei para Davi era a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus, ela continua sendo para nós restauração da nossa alma. Salmo 107:20 diz: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Então a gente vai pescando na Bíblia, irmãos, várias dicas que o Senhor tem nos dado ao longo de todas as eras bíblicas e dos seus escritos, que aquilo que ficou para nós, o legado que Ele deixou para nós, que é a palavra Logos, que quando nós tomamos ela em vida, ela se torna rema para nós. Quando ela se torna rema, que é a palavra aplicada, Logos é a palavra escrita. Quando ela se torna a palavra aplicada, ela se torna efetiva na nossa vida para nos curar. É lógico, irmãos, que nós buscamos cura para situações pontuais da nossa vida. E deve ser assim. Nós oramos para que o Senhor realmente cure algumas questões. Estamos orando pela questão do netinho da família Suzuki. É necessário. É uma questão que a gente está suplicando ao Senhor pela cura. Então tem situações pontuais na nossa vida que nós precisamos levantar um clamor e pedir pela cura específica de alguns pontos que precisam ser curados. Nós estamos falando de um modo geral, irmãos, da nossa enfermidade crônica, que ela está presente todos os dias da nossa vida. Então o Senhor está nos dando aqui essa maravilhosa dica de que o Senhor deixou para nós aquilo que está contido na sua palavra, o que é o falar vivo de Deus. Ele traz para nós a cura. Vou ler um Provérbios aqui, irmão, que é maravilhoso. Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. É Provérbios 4:20-30. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Não deixe a palavra se apartar dos teus olhos. Guarda-o no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém? Está escrito na palavra. São vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. Então, irmãos, o Senhor está nos dando o caminho, O Senhor está sempre falando conosco e agindo por meio do Espírito para nos conduzir à restauração da nossa vida. Nós, com relação ao nosso espírito, irmãos, nós já sabemos que nós já fomos regenerados. Nós já ouvimos a pregação do Evangelho, nós já cremos com o nosso coração, com a boca confessamos, recebemos o Senhor. Então, no que diz respeito à terceira parte do nosso ser, corpo, alma e espírito, o espírito
ele já está regenerado, já foi regenerado quando cremos, já foi restaurado quando cremos. Então ele, num certo sentido, ele já experimentou a cura da ferida mortal do pecado que habita em nós. Mas o nosso corpo e a nossa alma, ainda não. Irmãos, concordam com isso? Nós sabemos, irmãos, que a fonte de todas as enfermidades, no certo sentido, é o pecado que ainda habita no nosso corpo mortal. Você lê Romanos 6, ele vai falar bastante sobre isso, né? O pecado que habita no nosso corpo mortal, né? Nos revestir do novo homem, que se renova. Irmãos, e fala bastante sobre não permitir que esse pecado que está em nós, ele reine sobre o nosso corpo mortal, de maneira que a gente obedeça as paixões. Aí você vai chegar lá no último estágio lá da doença, que é ser dominado totalmente pelo inimigo. Então vamos pensar as enfermidades em termos de estágio, né? E o pior estágio é você ser possesso de um demônio, depois contaminado, pecado e febril, sabe? A gente consegue enxergar níveis aqui de enfermidades, né? Mas nós sabemos que a fonte é uma só, né? Mas se a gente sabe, quando vai no médico, irmãos, e a gente tem um diagnóstico correto a respeito de uma doença, não é muito mais fácil você curar? A gente fica correndo de médico em médico, eu não consegui achar ainda a causa da minha doença. A hora que acha a causa, aí você consegue fazer um tratamento adequado. Então, agora, irmãos, nós estamos com um diagnóstico bem feito. Nós sabemos, irmãos, que o que realmente nos machuca, o que realmente nos deixa enfermos, é a consequência do pecado que está em nós, de maneira direta ou indireta. Tá? Eu vou falar isso, irmãos, porque às vezes a gente fala que tudo é por causa do pecado, né? É castigo por causa do pecado, né? Mas, irmãos, é de maneira indireta, né? O fato de nós termos o corpo na qual o pecado ainda habita, nós sofremos a consequência desse pecado. Então, o fato de nós estarmos envelhecendo, irmãos, é porque nossa vida foi corrompida lá atrás. Não é porque nós pecamos, mas porque nós nascemos com o pecado. Agora, tem situações em que nós provocamos essas feridas por causa daquilo que nós fazemos. Então, por isso que eu digo que é de maneira direta ou indireta que as coisas acontecem, essas enfermidades nos assolam. E é claro que por trás disso tudo, irmãos, Satanás, ele é o ardiloso que usa situações para nos derrubar, né? Então, irmãos, nós sabemos que se nós deixarmos a coisa do jeito que está, nós vamos caminhar para chegar no pior estágio. É verdade ou não é? Quem não busca a palavra, quem não busca o Senhor, quem não quer nada com o Senhor, para onde que a tendência é que ele vá? Para a pior situação, ser governado pelo maligno. Não é isso? É isso que acontece. Então nós precisamos, nós temos agora consciência disso, né? Precisamos então buscar o antígeno desse veneno que foi injetado, né? Irmãos, claro, o antígeno é o Senhor, né? Esse sangue que derramado, que nos deu vida, né? Primeiramente para o nosso espírito, né? Regenerando o nosso espírito. No final, o nosso corpo ele vai ser transformado em corpo de glória, e no caminho nós estamos sendo salvos. Por isso, então, 1 Pedro, ele fala claramente, né? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação das nossas almas. E percebe, irmãos, como esse versículo está relacionado à cura? A transformação da nossa alma, que a gente sempre falou, que nós precisamos ter a nossa alma transformada, né? Nós vamos falar agora de uma outra maneira. Nós vamos ter a nossa alma curada, a nossa alma restaurada. Olhando dessa maneira, irmãos, eu creio que todos nós vamos querer ter a nossa alma transformada. A gente sempre via a questão da transformação da alma como algo pesado, uma imposição de Deus para que
negar a nossa vida da alma para que a gente possa ser premiado ou alguma coisa assim. Mas hoje, irmãos, nós podemos entender, assim como você, quando está com um resfriado, pequeno resfriado, você vai tomar um Resfenol, né? Uma pequena dor de cabeça, você toma uma Neosaldina, né? Você quer curar, você quer restaurar. Da mesma maneira, nós devemos almejar, irmãos, almejar a nossa transformação, a nossa cura. Quanto mais do antígeno houver dentro de nós, que é Cristo, menos o veneno vai causar seus efeitos. Quanto mais de Cristo nós temos, menos do pecado nós temos. Ele vai continuar, esse pecado vai ficar isolado num cantinho da nossa vida, porque nós não conseguimos retirar ele de todo, mas nós conseguimos, pela força e o poder do Evangelho que está dentro de nós, colocar ele no seu devido lugar, restringi-lo ao máximo, né? Até que o Senhor venha. Então, irmãos, nós precisamos tomar para nós essa realidade. Isaías 53 já falava disso, né? Que o Senhor, Isaías 53 fala assim: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, nós fomos curados. 10 fala: Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então nós somos curados. O Senhor Ele veio a essa terra para nos curar. A obra do Senhor foi uma obra de restauração, e nós tomamos posse disso, irmãos. Nós tomamos posse que o Senhor é a nossa cura. Ele é a nossa cura. Então, nós vimos os salmos que nós falamos, né, irmãos? Ele fala muito sobre a questão da palavra, né? Então, o que o Senhor deixou para nós, para que nós tomássemos isso como realidade e se tornasse realidade para nós, é o que o Senhor tem falado para nós. O Senhor tem falado para nós, e o caminho para que o Senhor realmente nos alcance é nós recebermos a palavra do Senhor de uma maneira especial, como diz Tiago capítulo 1, versículo 21, 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A instrução, irmãos, é acolher o que o Senhor está falando para você. Não ser como o Hebreus fala, né, daquele dia que eles quando, se hoje ouvires as suas vozes, não endureçais o coração como os seus pais no deserto rejeitaram o Senhor, eles foram duros no coração. O Senhor falou, eles não receberam. Não sejam como os pais, os patriarcas que rejeitaram o falar do Senhor e endureceu o seu coração. O acolher a palavra com mansidão, irmãos, implica num coração aberto ao Senhor. Ele fala antes de despojar de toda impureza e acúmulo de maldades. Então você percebe, irmãos, que para que isso aconteça, o Evangelho tem que estar presente. Como que nós nos libertamos das impurezas e acúmulos de maldade? Como é possível, irmãos? Porque o Senhor Jesus, nós vimos lá em Isaías, Ele se fez pecado por nós. As feridas deles vieram para nos curar, para nos salvar. Ele foi feito oferta pelo pecado. Hoje, quando nós falamos oferta pelo pecado, nós que estamos estudando Levítico, já tem outro sentido, né? Oferta pelo pecado era oferta específica para a remissão de pecado. Então, hoje esse versículo para nós tem um sentido mais
profundo, né? O Senhor, Ele foi feito pecado por nós naquele momento, lá na cruz, para que Ele pudesse nos curar. Então, se nós ouvimos a voz do Senhor, nós devemos obedecer, né? O próprio Hebreus fala que outrora o Senhor falava de muitas maneiras, muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas, e agora o Senhor fala pelo Filho. Irmãos, e o Senhor continua falando. Ele fala em Cristo, né? Tudo que Deus fala, irmãos, Ele fala em Cristo e fala por meio dele. Deus, Ele se expressa através do Filho. Vocês entendem isso, irmãos? O Senhor é o verbo de Deus. Então, tudo que Deus verbaliza, Ele verbaliza em Cristo. E é esse Cristo que veio para nós. O verbo de Deus encarnado que morreu, viveu, é a expressão, a corporificação do verbo de Deus, né? E que quando Ele fala no nosso espírito, por meio do Espírito Santo que nós recebemos, que habita em nós, que fala no nosso espírito regenerado, por meio do Espírito Santo que habita em nós. Eu só quero saber se os irmãos entenderam a figura inteira, né? O Pai, o Filho e o Espírito estão presentes nessa comunicação conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes na comunicação. Ele está falando no nosso espírito, falando conosco, irmãos. Então, guarda o seu coração no mais íntimo. Guardar a palavra no coração é vida para nós, é saúde para nós, é saúde para o nosso corpo. Sobre todas as coisas, o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, irmão, a nossa fonte de cura, a fonte de cura é o nosso relacionamento vivo, real, verdadeiro, com Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo na palavra. Esse é o caminho. Então, temos o diagnóstico, temos agora a receita dada pelo médico. A cura vem do nosso relacionamento vivo com Deus, em Cristo, por meio do Espírito, na palavra. Então, essas coisas, irmãos, é para cuidar da nossa vida, da nossa saúde espiritual, ok? Isso o Senhor vai nos preservar, né? Vai manter-nos com saúde. Mas eu quero só enfatizar novamente, irmão. E quando se manifestam, então, as enfermidades agudas, né? Quando são esses momentos, esses casos específicos no nosso meio, né? De doenças, irmãos, uma boa parte da nossa reunião de oração a gente gasta com o que, irmãos? Orando pela saúde dos irmãos, saúde pelos irmãos. Então, só para a gente finalizar, o próprio Tiago, ele diz lá no seu capítulo 5, versículo 13, ele fala assim: está entre vós, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros e façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, então, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então aqui, irmãos, a gente vê como nós tratamos as questões específicas
no que diz respeito às situações pontuais que acontecem na nossa vida. A igreja ora. Por um lado, nós aprendemos que a cura vem do nosso relacionamento íntimo pessoal com Deus, em Cristo, por meio do Espírito, com a palavra. Por outro lado, nós sabemos que a oração da igreja tem muito na sua eficácia. E muitas situações elas são revertidas por causa da oração da igreja. Então, nesse sentido, a força do Evangelho, ela se manifesta de maneira conjunta por meio da igreja, uma expressão do corpo de Cristo. Então, dentro dessa esfera, irmãos, nós conseguimos vislumbrar a cura em todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos. Todos. Corpo, alma, espírito e as situações que acontecem diariamente no nosso meio. Vai por meio da oração e por meio da comunhão com o Senhor. O Senhor realmente nos dê para nós a experiência real, viva e verdadeira dessa cura que nós estamos tanto precisando, irmão, cada um de nós. Amém? Ó Senhor Jesus, nós te louvamos por essa palavra, Senhor. Te louvamos porque o Senhor nos dá um caminho, o Senhor nos dá uma luz, o Senhor nos dá a tua instrução, Senhor, para nós buscarmos a tua presença, buscarmos a tua face, buscarmos a tua palavra curadora, Senhor, que alcança a nossa alma, que alcança nosso corpo, alcança nosso espírito, para efetuar a sua transformação, a sua restauração, regeneração, a sua cura completa, Senhor. Senhor, em Ti nós confiamos, em Ti nós entregamos todas as coisas, Senhor. Oramos, Senhor, por todos aqueles que estão enfermos, aqueles que neste momento, Senhor, estão precisando da sua cura específica para o seu corpo, Senhor. As suas doenças que estão afetando a vida de cada irmão. Senhor, as doenças que estão afetando a alma dos irmãos. Senhor Jesus, alcança com a Tua mão curadora, Senhor, cada família, cada pessoa, cada irmão. Senhor, para que a Tua vida resplandeça no nosso meio, Senhor. Que o Teu Evangelho, ele tenha o poder de transformar, de restaurar as nossas vidas, trazer para a normalidade aquilo, Senhor, que foi corrompido pelo pecado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a manter o pecado longe das nossas vidas, Senhor. Para que a Tua vida prevaleça no nosso viver. Que a Tua vida seja presente no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Senhor Jesus, encha-nos com a Tua pessoa, Senhor. Que esse relacionamento verdadeiro contigo, Senhor, seja real na vida de todos os irmãos. E haja cura no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.